Há mais de 40 anos, 154 paulistas e brasileiros radicados em São Paulo foram mortos entre os muros dos órgãos de repressão durante os anos de chumbo. Muitos corpos desses militantes políticos foram entregues às famílias com atestados de óbitos improváveis, como suicídio. Outros não deixaram vestígios. As famílias ainda lutam para saber o que realmente aconteceu. Em uma parceria da Comissão da Verdade de São Paulo e da TV Assembleia, essas histórias ressurgem dos arquivos até pouco tempo secretos e, principalmente, de relatos de testemunhas, fruto da busca incansável pela verdade empreendida por amigos e familiares desses que lutaram pela volta do Estado de Direito. Atores convidados, como Celso Frateschi, darão corpo a essas vidas. Meu nome é Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Meus companheiros me conheciam como Nicolau. Quando tinha 23 anos, fui preso no dia 15 de julho de 1971. Fui levado para o DOI-CODE de São Paulo, na Rua Tutói. Torturado seguidamente por 24 horas no pau de arara, jogado em uma solitária. E no dia 19, eu estava morto por gangrena nas pernas. Eu era um jovem que amava a vida, curioso de tudo à volta de mim. Gostava tanto de jazz quanto de samba, de David Brubeck e Adoniran Barbosa. Lia Fernando Pessoa e Sartre. A primeira biografia registrada pela parceria foi a do jovem jornalista Luiz Eduardo Merlino, que começou a militância política no início dos anos 1960, ainda como estudante secundarista em Santos. Depois, já em São Paulo, continuou no movimento estudantil, na Faculdade de História da USP e como jornalista em grandes periódicos como o Jornal da Tarde ou em alternativos, como o Amanhã. Ele foi preso em 15 de julho de 1971. Nenhuma autoridade avisou a minha família da minha morte. Depois de 5 dias de minha prisão, meu cunhado, Adalberto Dias de Almeida, que era delegado de Polícia Civil em Santos, recebeu, através de um telefonema, a notícia de que eu havia me suicidado. De acordo com a versão dada, eu teria me jogado embaixo de um carro na BR-116, na altura de Jacupiranga. Meu corpo não foi entregue e, por isso, 2 tios meus e meu cunhado foram ao Instituto Médico Legal de São Paulo. O diretor do IML, Arnaldo Siqueira, negou que o corpo estivesse ali. Porém, meu cunhado, utilizando-se da sua condição de delegado, entrou por uma porta lateral e começou a abrir as portas de todas as geladeiras até encontrar meu corpo, com evidentes marcas de bárbara tortura. Voltando à portaria do IML, desmascarou o diretor e a família exigiu que meu corpo fosse entregue. Mas entregaram em um caixão lacrado. Alguns jornalistas, amigos, foram até o local do suposto atropelamento e não encontraram nenhum sinal da ocorrência. A viúva de Merlino ficou emocionada ao acompanhar a gravação. Eu fiquei assim muito comovida, né, de ouvir essa gravação, como se fosse ele que estivesse contando tudo o que aconteceu, né? Na verdade, esse texto vem da palavra de muitas e muitas testemunhas que nos ajudaram a reconstituir essa história, né? E eu acho que isso deve servir para reconstituir a verdade, mas também nós não desistimos, como você está falando, da justiça, porque a justiça é importante para ontem e para hoje, para acabar com a violência policial desvairada que assola nossas cidades. O ator Celso Frateschi disse que foi doloroso interpretar um militante político, mas afirmou: o trabalho da Comissão da Verdade é fundamental para que se comece a fazer justiça. Mas justiça seja feita. A voz está ganha por essas pessoas que resistiram, mantendo essa memória, fazendo um grande esforço, não sendo consideradas durante esses 40 anos, mas que resistiram e que hoje tem a Comissão da Verdade como um canal aí de colocar isso à tona e de se começar a pensar em fazer justiça. Quer dizer, um primeiro passo, acho que é a Comissão da Verdade aí.
de botar tudo isso para fora. E é bom, dolorido demais fazer, não é uma coisa simples, não é um convescote, não é nada disso, machuca muito você rever essa memória, mas uma memória que, se não for revista, vai ficar sangrando, né? Não é uma ferida que não está fechada e que o país precisa de alguma forma lidar com isso, né? E é bom que esteja se lidando agora, mas foi muita resistência desse pessoal todo, famílias de presos, movimentos de tentando recuperar, manter essa memória viva, né? E que espero que isso se prolifere em outras ações, né? Que a gente continue trabalhando para levantar memoriais, para que isso esteja presente, para que as gerações atuais e futuras consigam saber que isso acontece, que isso pode voltar a acontecer e que precisa ficar muito atento para que isso não volte a acontecer. A atriz, diretora e dramaturga Dulce Muniz, que coordena o projeto, fez coro e foi além. Sem recuperar cada passo dessas histórias, não se pode falar em fim da ditadura. Enquanto nós não soubermos onde estão, como foram levados para lá, quem fez, a ditadura continua. Porque todas as culturas humanas, todos os grupos étnicos, eles fazem os rituais da despedida. Então, esses mortos, esses desaparecidos, mesmo alguns mortos que foram entregues às suas famílias, eles não tiveram, de fato, um ritual humano de passagem, né, de término da vida. E para nós, essas vidas são absolutamente fundamentais. Elas foram dadas, a maioria na sua juventude, a maioria tinha de 20 a 30 anos. Então, a gente quer, de fato, com esse projeto, mostrar e, de certa forma, ainda que sob a dor, celebrar essas vidas que para nós foram fundamentais e importantes. O deputado Adriano Diogo, do PT, presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, ressaltou que a proposta é resgatar histórias de vidas. A ideia é refazer a biografia de 154 pessoas ligadas ao Estado de São Paulo que foram mortas e desapareceram. Parece assim que nós temos uma vocação macabra para falar só da morte. Hoje, nessa experiência, nós viemos falar da vida de uma pessoa maravilhosa que tinha tudo, um jornalista, um jovem, um estudante, que com 23 anos foi assassinado pela ditadura, da forma mais cruel, mais terrível e o pior. Como fazem os bandidos, piores, marginais, não devolver o corpo. Então, a ditadura foi um grupo de marginais que assaltou o poder e não devolveu o corpo. Não estamos falando agora do Bruno, goleiro, que escondeu o corpo da sua querida, da sua amante. Assim a ditadura fazia, escondia o corpo, não devolvia. Então hoje nós estamos fazendo aqui, com a ajuda da TV Assembleia, a recuperação de uma vida, de uma biografia.